Quero fazer uma saudação muito especial ao amado João Jorge, do Jorge, amado de todos nós, como representante aqui da família, ao senhor Arthur Sampaio, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, a minha companheira de Senado, Lídice da Mata, pela brilhante iniciativa, ao deputado Roberto Freire, pela iniciativa a partir da Câmara dos Deputados, ao baiano, também deputado Antônio Baçaí, e ao meu governador Jacques Wagner, que, com a sua presença, aqui traz exatamente essa boa referência da Bahia de todos nós. A Bahia que Jorge buscou construir, a Bahia que Jorge tanto falou de verso em prosa, a Bahia que foi, de forma muito enfática, sempre anunciada pelos quatro cantos afora. Falamos de Jorge, Jorge do compromisso, Jorge da transparência, e o Jorge que amava a verdade. Falamos de um Jorge que soube lançar sobre um olhar muito especial à crítica social e à política, que é a coisa mais importante da forma como pôde traduzir dos capitães de areia. Dali, da malandragem, da rua, o ensinamento ao enfrentamento, das greves. De um Jorge que, acima de tudo, como cidadão atento às causas da sua terra e de tantos nordestinos, além de universalizar esses nossos cidadãos brasileiros, agora retratado de forma muito clara, nos traços, nas letras, mas principalmente chegando às mentes de todos pelo mundo afora. De Jorge, que expôs o Brasil como ele tanto conhecia e fez o debate das suas ideias através do caminho da arte, levantando as discussões, promoveu a reflexão e auxiliou na construção fundamental do caminho por mudanças sociais. De um Jorge que trouxe temas raciais, de um Jorge que aprofundou as relações na simplicidade do Porto. Na minha primeira experiência, João Jorge, de ter lido, inclusive, Mar Morto, ainda enquanto garoto, de frequentar ali o comércio para ver o retrato do Porto, de um Jorge que escrevia com mais maestria, de um Guma e Liva, de um Saveiro que se foi, que sobrou para a gente aquela relação maravilhosa, de um comércio que exalava os velhos marinheiros, nas letras que pareciam palavras, de um Jorge cada vez maestro. Essa experiência é a experiência de um novo tempo, que na política e na vida, Jorge destacou principalmente o ser humano. Fez das letras a forma de traduzir essas deferências, essas características, de juntar os nomes que se aliavam ao pensamento democrático, ao pensamento de liberdade, ao pensamento de atitudes, e realçava isso, reafirmava o que cada um carregava consigo de mais bonito do ponto de vista da democracia. De um Jorge de se envolver em debates com conceitos da democracia, da questão racial, do povo da memória, das lutas e dos traços, das ruas e dos amores, do mar e da vida. De um Jorge que pôde fazer com tamanha representação nas letras o que ele via nas ruas. A sociedade, a aceitação, as diferenças. Imagine de um Jorge enfrentando principalmente os preconceitos, que hoje tão fortes, imaginemos naquela época. De um Jorge que tocava com maestria nessa ferida social. De um Jorge que falava com beleza das relações de amores, extraídas do mar, mas cada vez mais profundas na relação do dia a dia. E hoje essa homenagem, com a presença dos seus familiares, amigos, de amigos ilustres. E aí eu não fiquei tão apavorado, meu caro presidente Sarney, como ficou a minha companheira Lídice da Mata. Sabe por quê? Porque eu tive a oportunidade de, exatamente, beber no pronunciamento dessas duas grandes excelências. Um que viveu, que teve a oportunidade de dar o testemunho da presença, da convivência. A outra, minha companheira Lídice, a partir exatamente daquela baianidade,
da busca das letras. Então ficou muito mais fácil para mim e para outros, como Roberto Freire, Jacques Wagner, falar depois de vocês. Até porque a parte mais profunda de Jorge, vocês tiveram a oportunidade de nos brindar com isso. Falar de Jorge é citar exatamente o que ele disse, meu caro presidente Sarney, porque ele o tempo inteiro reafirmava que os brasileiros, que a democracia, principalmente para os brasileiros, não tinha outro caminho, era democracia ou democracia. Por isso a minha alegria de encerrar aqui, fazendo nessa parte, né, dessa arte, retratada aqui de forma muito clara e franca, dos heróis e até anti-heróis de suas obras, como tivemos a oportunidade de conhecer e compreender melhor o ser humano que Jorge tentava retratar, de cada leitor, de cada informação, de cada mudança e principalmente de cada crítica. Por isso quero agradecer muito a esse grande autor baiano, que nos permitiu, no dia de hoje aqui, Lídice da Mata, fazer essa saudação a alguém das letras. Alguém que, como Jorge, mostrou um Brasil amado, expôs de maneira especial e conseguiu promover, e ainda promove, mudanças essenciais para o Brasil continuar sendo um Brasil amado. E quero encerrar com palavras, presidente Sarney, que foram ditas pelo Jorge amado de todos nós, que dizia o seguinte: continuo firmemente pensando em modificar o mundo e acho que a literatura tem grande importância. De um Jorge que afirmava de forma categórica: eu me sinto mal porque acho que devia ter 50 escritores mais lidos no Brasil. De um Jorge Vassaí que se preocupava para que chegasse exatamente a esse povo da rua a oportunidade de ter acesso à leitura, à literatura, às letras e às artes, e combinar a vida com essa vida real, a arte sendo impregnada, a arte sendo praticada. De um Jorge que escreveu uma das coisas também mais bonitas, que dizia o seguinte: eu acho que o escritor verdadeiro é aquele que escreve sobre o que ele viveu. Amado Jorge, Jorge amado, amado por todos nós. Muito obrigado.